Hoje a gente vai mergulhar fundo no conto A Última Ficha. É uma história daquela, sabe? Sobre como a linha que separa a nossa realidade e os mundos que a gente cria para fugir dela pode ficar bem perigosa. E logo de cara, a história já nos joga no universo do Lucas. Essa frase, nossa, ela já diz tudo, né? Revela uma solidão profunda. Para ele, o conforto, a segurança está nos livros, nos jogos, não nas relações reais, especialmente com a própria filha. É um sentimento que já prepara o terreno para tudo que vai acontecer. Isso nos leva à grande pergunta da história. A questão que fica no ar. O que acontece quando esses mundos, que a gente usa como refúgio, decidem lutar de volta? É essa pergunta que vai guiar a nossa análise por essa narrativa que é, olha, bem intensa. Mas antes da gente entender a fuga, a gente precisa primeiro entender a prisão. É por isso que esta primeira parte, o mundo comum de arrependimento, é tão importante. Ela mostra a realidade dura, dolorosa do Lucas antes de toda a jornada fantástica começar. E o contraste aqui é absurdo, né? Pensa bem. De um lado, temos o Lucas, um programador de 43 anos, cuja maior aventura é literalmente desentupir a pia. E do outro, sua persona online, o Erevan, um ladino élfico que rouba pergaminhos mágicos. É o escapismo na sua forma mais pura e, vamos ser sinceros, mais desesperada. E a atmosfera da vida dele. A narrativa descreve assim: o apartamento cheirava a café frio e papel envelhecido. Uau! Essa frase simples já pinta um quadro completo de estagnação, sabe? Uma vida que parou, que está impregnada de solidão e de uma rotina bem amarga. Só que essa bolha de negação, essa rotina, está prestes a estourar. A realidade começa a dar um jeito de entrar. É o que a gente vai ver agora na segunda parte, o chamado de outro mundo. E a primeira rachadura nesse mundo do Lucas aparece de um jeito sutil, mas que dói. Um bolo de aniversário que ele comprou por impulso e simplesmente esqueceu no chão. É um detalhe pequeno, mas que já sinaliza um esquecimento muito maior. E então a tensão só aumenta. Chega essa mensagem da filha dele e a Clara. 2 palavras, só isso. Precisamos conversar. Sem emoji, sem carinho, só uma urgência fria que chega a gelar. E aqui vem o golpe final. 12 de maio, a data que conecta tudo. O bolo no chão, a mensagem da filha, é o aniversário dela. E ele esqueceu completamente. A ficha, sabe, a última ficha do título? Pois é, ela finalmente cai, e com um peso esmagador. No meio desse desespero todo, ele pega um livro antigo e encontra essa dedicatória. Isso aqui é brilhante porque mostra o abismo que existe entre o pai que ele um dia foi e o homem que ele é agora. O arrependimento aqui é quase palpável, uma lembrança de uma conexão que simplesmente se perdeu no caminho. É nesse momento de vulnerabilidade total que o fantástico simplesmente invade o real. Um gato preto com olhos dourados aparece na janela do apartamento dele, no 12º andar. É um evento impossível, claro, e é o catalisador, o convite para uma jornada totalmente fora da realidade. Agora a gente entra na biblioteca de memórias perdidas. O Lucas está prestes a cruzar uma fronteira da qual talvez não tenha mais volta. Ele segue o gato e entra num elevador muito estranho. O cheiro é de enxofre e veludo, uma combinação que já avisa que a gente não está mais no mundo normal. E o elevador não sobe, ele desce para o andar -3, um lugar que, obviamente, não deveria existir num prédio comum. E o que ele encontra lá embaixo é de tirar o fôlego. A descrição é fantástica. Um corredor infinito de livros suspensos no ar, pulsando como corações mumificados. Isso aqui não é uma biblioteca qualquer. É um lugar vivo, construído com a própria literatura, com as próprias memórias. E esse lugar tem regras próprias. Os livros flutuam, os retratos observam, mas o ponto crucial é o seguinte: abrir um livro aqui não te mostra uma história qualquer, te mostra as suas próprias memórias e promessas quebradas. E o mais assustador, embora as memórias possam ser reescritas, a história avisa que o cheiro de queimado sempre permanece. Só que este mundo não é um refúgio, é um campo de batalha. E agora a gente entra em Enfrentando o Reflexo do Colecionador, o momento em que o Lucas vai ficar cara a cara com o seu maior crítico.
Então, conhecemos o antagonista, o colecionador de arrependimentos. E ele não é um monstro qualquer. Ele é um crítico literário especializado em histórias pessoais. Basicamente, ele é a personificação da autocrítica do Lucas, dos erros dele, da culpa que ele carrega. E o poder dele é aterrorizante. O colecionador fere o Lucas, e onde ele corta, palavras se formam na pele. Pai ausente, escritor fracassado, fugitivo da realidade. Todas as falhas internas do Lucas viram feridas físicas, visíveis, dolorosas. E aí, claro, vem a pergunta inevitável. Quem é esse monstro que conhece ele tão intimamente, que sabe exatamente onde dói mais, quais são os seus fracassos mais profundos? A resposta é a grande virada da história. Quando Lucas consegue arrancar a máscara de páginas do colecionador, ele vê por um instante um rosto familiar, o seu próprio, mas envelhecido. O colecionador é uma versão futura dele mesmo, uma versão consumida pelo arrependimento. Ele está, literalmente, lutando contra o seu pior eu. Mas a jornada não termina aí. Fugir do seu futuro, eu só jogo o Lucas num pesadelo ainda maior. Próxima sessão, o preço de uma história roubada. O Lucas encontra a verdadeira governante daquele lugar, a Serafina, e ela impõe um acordo cruel. Ele precisa recuperar um final roubado, um final que está ligado à escolha que ele fez, se refugiar nos jogos em vez de estar com a filha. E o preço do fracasso? Bom, Serafina vai usar a pele dele para encadernar livros novos e as memórias dele vão ser apagadas página por página. Então, aqui está o ponto crucial. O Lucas deixa de ser um leitor passivo, um consumidor das suas fugas. Ele se torna um personagem, preso numa história que ele não controla, marcado por uma nova cicatriz, dívida de sangue e tinta. A sua fuga se tornou literalmente a sua prisão. E tudo isso nos deixa com uma pergunta para a gente pensar. A história sugere que essa busca do Lucas pela redenção pode ser só mais uma ficção que ele está criando para si mesmo. Então, a questão que fica é, se a redenção é só mais uma história que a gente escreve para se perdoar, será que ela pode um dia ser real? Uma reflexão e tanto para encerrar a análise de A Última Ficha.